Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de coesão e coerência. Coesão é a conexão que liga elementos no texto, palavras, orações, períodos e parágrafos, criando uma harmonia entre eles. Muito bem, pense na coesão como uma colcha de retalhos. Para que eu possa construir a minha colcha, eu tenho que pegar vários pedaços de tecido e costurar. Então, coesão é essa costura, é essa junção dos elementos. Então, para que eu tenha um texto coeso, para que eu tenha texto enxuto, eu preciso usar os conectivos, as palavrinhas que fazem essa junção. Exemplo, eu vou colocar para vocês várias orações que têm sentido, mas não estão ligadas, elas não estão coesas. Para que eu possa construir um período coeso, eu tenho que fazer a junção. Então, primeiro eu coloco para vocês somente as orações e depois eu faço a junção através dos conectivos. Vamos lá? Beatriz saiu de casa. Beatriz foi ao médico. Estava chovendo. Beatriz retornou. Beatriz foi até o quarto. Beatriz pegou o guarda-chuva. O guarda-chuva estava na gaveta. Tudo faz sentido, mas existem várias repetições desnecessárias e eu posso eliminá-las. Como fazer? Beatriz saiu de casa para ir ao médico, mas estava chovendo. Então, retornou ao seu quarto para pegar o guarda-chuva, o qual estava na gaveta. Então, as palavrinhas mais, então, seu, para, o qual, serviram para ligar e eliminar as repetições. Isso é um exemplo de uma construção coesa. O que é a coerência? É a propriedade do texto que permite que se construa sentido a partir dele, estabelecendo a relação entre suas partes e entre o próprio texto e a situação de sua ocorrência. Coerência nada mais é do que sentido lógico. Muitas das vezes você consegue expressar o seu pensamento e outras vezes não. Falta sentido, falta coerência. Então, um texto tem que ter coesão, tem que estar bem costurado e tem que ter sentido lógico. Então, vamos lá com um exemplo de incoerência, de falta de coerência. A televisão nasce boa, cresce boa, mas a sociedade a corrompe. Veja que não há sentido nisso, não existe coerência nisso, porque a televisão não nasce, não cresce e muito menos se corrompe. Você pode me perguntar, mas essa oração não pode estar no sentido figurado? Pode, mas aí você não deve utilizar do sentido figurado em dissertação, principalmente se for para concurso, para vestibular. Então, dissertação, a gente usa o sentido real, o sentido conotativo não é utilizado. Então, nesse caso, não tem coerência. Para que o texto seja coerente, as informações precisam ser passadas de forma clara e objetiva. Lembre-se, quem vai receber, quem vai ler o seu texto, não tem o conhecimento daquilo que você quer transmitir. Então, vai ser através das suas palavras, de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, que ele vai entender o seu pensamento. Para que um texto seja coerente, é preciso não construir ambiguidade. Então, palavras, expressões que possam dar margem à dupla interpretação devem ser evitadas. Usar os conectivos corretamente é a utilização dos elementos de coesão. Se você usar os conectivos de forma adequada, consequentemente você vai ter um texto coeso e um texto coerente. Evitar contradições. Mantenha o seu pensamento, mantenha as suas convicções, mantenha os seus argumentos do começo ao fim. Você não pode afirmar e logo em seguida ir na contramão dessa afirmação.
Relacionar os sentidos. Tudo tem que estar interligado. Tudo tem que estar dentro de um processo de ligação. Então, os sentidos têm que estar alinhados ao pensamento, que é aquilo que você está construindo e tentando passar para o seu leitor. Evitar trechos irrelevantes que estejam fora de contexto. A vontade de citar, a vontade de acrescentar informações às vezes é grande, mas pode, sem querer, estar fora do contexto, e isso vai tornar o seu texto incoerente. Empregar a variedade adequada da língua e mantê-la até o final do texto. A linguagem de dissertação é linguagem formal, padrão. Então, você precisa mantê-la do começo ao fim e não fazer aquela ciranda, né, de uso de linguagem fora do padrão oficial. Seguir o gênero textual proposto do início ao fim. Então, se você está dentro de uma tipologia, de uma dissertação, de uma carta, mantenha o padrão até o final. Bom, pessoal, hoje eu fico por aqui. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Tchau.